Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Você já achou aí? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 6 apenas, mas deixe sua Bíblia aberta, que depois eu vou voltar alguns versículos aí. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar dele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Vamos orar, Pai, nós estamos aqui nessa hora, e te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Deus. Que o Senhor venha nesta hora calar toda a voz interior em primeiro lugar, que nossa mente, nossos corações estejam abertos para aquilo que o Senhor vai falar. Deus, te damos liberdade, Espírito Santo, para o Senhor movimentar nas nossas vidas e fazer aquilo que o Senhor quer fazer nessa hora. E na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo espírito contrário, todo ladrão da palavra, todo medo, toda incredulidade, que tudo isso saia deste lugar na autoridade do nome de Jesus. Que a tua palavra nesta noite seja pregada com total liberdade para alcançar não somente nós que estamos aqui, mas que a tua palavra também alcance aqueles que vão nos ouvir pela internet, que o ambiente dessa pessoa está seja transformado pela tua presença também, que o inimigo não haja ali, Senhor, para que a tua palavra possa produzir frutos, bênçãos e milagres em nossas vidas. É o que nós oramos, e que a tua palavra produza a tua vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos grandes desafios que o Senhor Jesus enfrentou enquanto esteve nesta terra foi exatamente mudar a mentalidade das pessoas. Ele não veio aqui simplesmente para operar milagres, ele não veio aqui também só para salvar as nossas vidas, mas ele veio também para mudar a forma de pensar de cada um que se achega a ele. E isso foi algo tão notório que ele utilizou de diversas formas, ele se utilizou de diversas situações, circunstâncias para poder mudar a mentalidade daqueles que se achegavam a ele. Ele usou a palavra de Deus, ele pregava, ele ensinava, ele fazia milagres e maravilhas, não só com o intuito de mudar as circunstâncias, mas mudar a capacidade e a forma de pensar das pessoas. Por exemplo, ele utilizou a palavra, o Sermão do Monte, ele usou a palavra para mudar a forma como eles pensavam. Ele trouxe lá partes da lei e começou a dizer: vocês ouviram isso, amarás os seus amigos, amará as pessoas, mas odiará aqueles que odeiam. Eu, porém, vos digo: ame aqueles que vos perseguem, ame aqueles que tentam mal contra você. Ele usou a palavra, mas ele também utilizou de histórias, de parábolas, para explicar diversos fundamentos da palavra de Deus. A parábola mais conhecida, a parábola do semeador, ele explicou ali que o poder da palavra de transformar vidas, o poder da palavra de abençoar vidas. Então Jesus, ele utilizou de diversas formas. Ele fez milagres, ele fez maravilhas para mudar a forma de pensar das pessoas. Quando os discípulos estavam ali no mar da Galileia, Jesus se levantou e ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar, e havia uma grande tempestade, e de repente, de uma hora para outra, através da ação de Jesus, a tempestade cessou, o mar se acalmou. E por que ele fez aquilo? Só para acalmar a tempestade? Não,
Ele estava mudando a forma daqueles discípulos pensarem, porque depois do milagre olharam para ele e disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles tinham um pensamento acerca de Jesus, que aquele milagre que ele operou levou aqueles discípulos a pensarem de forma diferente de quem era Jesus para eles. Então o desafio de Deus ainda hoje é mudar a nossa forma de pensar, é mudar a nossa mentalidade. Por que isso, queridos? Porque, como diz Provérbios, conforme a pessoa pensa, assim ela é. Bispo Roberto Macalister, fundador da nossa denominação, ele dizia algo assim: a maneira como você pensa determina aquilo que você faz. Então, Jesus ele queria transformar as pessoas na sua mentalidade, fazendo uma transformação de dentro para fora. Ele não quer só que a gente mude as nossas atitudes, ele não quer só que a gente mude a nossa roupa, como o Gil falava aqui ainda há pouco, a gente escolheu hoje a melhor parte, o melhor lugar para estar. Ele não quer só mudar os nossos ambientes de onde nós estávamos, ou estivemos e estamos hoje, mas ele quer que haja uma transformação do nosso ser, de dentro para fora, para que eu esteja num culto como hoje, não só por uma mudança de rotina, mas eu esteja aqui porque eu de fato quero estar, eu esteja aqui porque de fato houve uma transformação no meu coração, e eu quero bem dizer ao Senhor, eu quero estar em comunhão com o meu Deus, eu quero estar em comunhão com a minha igreja. Então, Jesus quer mudar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar com relação às coisas, porque aí já não é mais Bispo Roberto, aí é algo que eu quero compartilhar com você, e aquilo que ocupa a minha mente, aquilo que ocupa demais a minha mente, aquilo que mais ocupa a minha mente, certamente terá uma grande influência em todas as minhas atitudes. Se o que ocupa a minha mente hoje é, por exemplo, uma preocupação financeira, as minhas decisões, grande parte delas, serão norteadas por essa preocupação. Estou falando uma besteira aqui? Se chega alguém e te oferece um negócio, você vai pensar: pô, mas eu estou preocupado aqui com dinheiro. Se eu gastar esse dinheiro, como é que vai ser? Você vai tomar uma decisão norteada por aquilo que está enchendo a sua mente. Se você tem um desejo de comprar uma casa própria, aí você está juntando dinheiro. Não é uma preocupação, mas é um objetivo. E se isso ocupa a sua mente, quando alguém fizer alguma pergunta: vamos gastar um dinheiro, vamos fazer a viagem, o que você vai dizer? Não, eu estou com outro objetivo. A minha mentalidade, o meu pensamento, aquilo que está me movendo, vai me levar a decidir e tomar decisões acerca disso. Então, se a minha mentalidade está cheia da vontade de Deus, está cheia da palavra de Deus, quando vier situações na minha vida, o que é que vai me influenciar? Deus, a sua palavra, a sua vontade. Agora, se a minha mente, se os meus pensamentos, se eu penso mais acerca das coisas desse mundo, se é isso que ocupa a minha mente, o meu pensamento, isso certamente vai influenciar nas minhas decisões. Com certeza vai me levar para decisões que não são agradáveis. E por que eu estou falando isso? No texto que nós lemos, o início de tudo, nós lemos três situações, três questões que nós precisamos estar bem definidas na nossa mente, para que a gente tenha uma vida agradável a Deus. Quem ainda quer ter uma vida agradável a Deus? Quem veio aqui para agradar a Deus? Então nós precisamos ter vidas, essas situações, que eu posso dizer assim, essas questões, precisam estar bem definidas na minha vida. Se elas estiverem corretas, glória a Deus, preciso estar com elas bem firmadas, porque as tentações vêm, porque as lutas vêm. Mas se elas não estiverem bem definidas, eu preciso corrigi-las, para que eu possa viver uma vida agradável a Deus. Só uma coisa que eu preciso fazer uma diferença aqui, antes de falar, é que, no nosso caso, há uma diferença entre Adão e Eva. Porque Adão e Eva, as tentações, a provocação veio do lado de fora. Foi Satanás que estava ali ao redor deles e colocou, sugeriu um pensamento,
sugeriu algo na vida deles que era contrário à palavra de Deus, contrário a Deus. No nosso caso, o inimigo também sugestiona. No nosso caso, o inimigo também lança pensamentos na nossa mente. Mas nós temos algo além. Nós temos algo que é a maldade que já existe em nós. E eu queria falar sobre isso. Às vezes a gente esquece que o ser humano ele tem uma maldade dentro de si. Eu sei que essa hora é difícil da gente entender, mas há uma maldade dentro de mim. Mas eu sou crente, mas eu sou pastor, batizado com o Espírito Santo, com poder, eu já li a Bíblia, eu já ouvi mensagens, mas há maldade em mim? Ah. Você já viu crianças brincando? Às vezes a gente olha crianças pequenas, e a gente vê às vezes uma empurrando a outra ali. Há uma maldade dentro do ser humano, até na mais ingenuidade e pureza das crianças. Há uma maldade ali de uma empurrando a outra. Então, eu preciso ter essa consciência que muitas vezes certos pensamentos, certas mentalidades que tenho, pensamentos vêm do lado de fora. É o inimigo que está lançando para perturbar a minha mente. São pessoas que às vezes sugestionam do lado de fora para perturbar a minha mente. Mas eu não posso esquecer que ainda também há uma maldade em meu coração. Você já pensou coisas que se você contasse, se eu pedisse aqui para você contar, todos nós ficaríamos horrorizados e iríamos embora? Você já pensou coisas assim? Obrigado, Gil. Sua sinceridade meio humilde, né? Assim, mas eu já pensei coisas que se eu contar aqui, vocês vão embora. Eu, já pastor, pensei coisas que se eu contasse aqui, vocês ficariam aterrorizados. Porque o pastor pode pensar isso? Pode. Por quê, queridos? Porque ainda há uma maldade em nós. Ainda há uma velha natureza aqui que às vezes ela lança esses pensamentos. E eu preciso combater eles com a palavra do Senhor. Diga amém. Amém. Então, 3 coisas que eu preciso estar bem definidas na minha mente. E esse texto mostra isso. A primeira coisa, ou a primeira situação, a primeira questão que eu preciso estar bem definida é quem é Deus. E foi exatamente aí onde a serpente tocou na vida de Eva e depois na vida de Adão. Quem era Deus para eles? E presta atenção, quem foi que revelou Deus para eles? Foi o próprio Deus que se apresentou a eles. Era o próprio Deus que diariamente falava com eles e se revelava a eles. Ou seja, eles tiveram uma revelação direta de quem é Deus. Não foi alguém que contou para eles, mas eles mesmos tiveram a sua própria experiência de quem era Deus. E de repente, aquele tempo todo que Deus se revelou a eles, a gente não sabe quantos dias foram, mas aquele tempo todo, aí o inimigo, através de uma conversa, colocou aquilo tudo em questão, dizendo: foi isso que Deus disse? Ah não, Deus disse isso porque Ele está preocupado de vocês serem iguais a Ele. Ele sabe que a hora que vocês comerem desse fruto, então quer dizer, colocou em suspeita a graça de Deus, colocou em suspeita a bondade de Deus, colocou em suspeita tudo aquilo que Deus era para Ele. E aqui eu quero trazer isso para nós hoje, porque hoje nós vivemos um ataque muito grande contra Deus. E não é à toa que o ateísmo tem proliferado na nossa sociedade. O que é o ateísmo? É você excluir completamente o conceito e a existência de Deus. Por que as pessoas fazem isso, querido? Porque, em primeiro lugar, não sei se você sabe, mas o atributo mais repetido na palavra de Deus, mais citado na palavra de Deus, ao contrário do que você possa pensar, não é que Deus é amor. Não é que Deus é misericórdia. O atributo mais citado na palavra de Deus é que Deus é santo. Santidade de Deus fala da sua perfeição de caráter e moral. O que é perfeição de caráter e moral? É o conceito de certo e errado. Todo o nosso conceito humano,
E eu não falo da igreja, não falo de Israel, não. Todo conceito humano de certo e errado, ele provém de Deus. Amém. Se a gente excluir a existência de Deus, a gente acaba com tudo aquilo que nós entendemos por certo e errado, dentro da nossa sociedade. Então, Deus sendo santo, isso fala para mim que eu tenho um padrão, eu tenho um alvo a seguir, eu tenho um modelo a seguir. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero fazer, eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, se eu excluo a consciência e a existência de Deus, que é o que essa sociedade está querendo fazer lá fora, eles querem então fazer o que? Eu posso fazer o que eu quiser fazer. Eu posso dizer que aquilo que é certo e acabou. Então eu, você, nós, diga amém, precisamos ter um conceito de que Deus ele é santo. Existe um padrão, existe algo que Deus quer que nós façamos, existe um jeito certo de fazer as coisas e existe um modo errado de se viver. Mas Ele nos chamou para viver de uma forma certa. Diga amém. Amém. Então Deus ele é santo, querido. E Deus sendo santo, além de demonstrar a sua perfeição de caráter e moral, também mostra que Ele é superior à sua criação, Ele está acima da sua criação. Então, além de eu ter um padrão, quando eu digo que Deus é santo, tem um segundo conceito, que é que eu terei que prestar contas a alguém. E é o que essa sociedade não quer fazer. Porque quando eles excluem a ideia de Deus, eles querem dizer, eu não vou fazer o que eu quiser e não vou prestar contas a ninguém. Esse é um conceito que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Deus ele é santo, querido. Deus ele é puro. Deus ele é perfeito e Ele continua e continuará sendo perfeito na criação. Então, nós precisamos, quando fala-se de santidade de Deus e com certeza da nossa, a gente pensa muito sobre aquilo que pode e não pode fazer. Não é o que a gente ouve quando você diz, e me converti. Aí as pessoas começam a jogar na tua cara, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, não pode mais fazer aquilo outro, e parece que é uma lista de podes e não pode. E aí a gente fica pensando na lista de mandamentos que temos que receber, que temos que cumprir. Mas olha para o texto que nós lemos. Quantas coisas o homem não poderia fazer? Cadê os irmãos da escola bíblica dominical? Quantas coisas o homem não poderia fazer? Qual foi a única restrição que houve para o homem? Não foi isso não, meu irmão. Não foi não guardar o sábado, não cultuar o sábado, guardar o sábado, não. A única restrição foi não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única restrição. Eles poderiam comer de todas as outras árvores, todos os outros frutos, todas as outras verduras. Eles poderiam fazer diversas coisas. A única restrição, o único não, era não comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí então a gente já vê que a questão não é quantos mandamentos a gente tem que obedecer ou não. A questão é o quê? A transformação do coração. Porque se nós tivéssemos apenas um mandamento, mas o nosso coração não for transformado, o texto me revela que eu também não obedeceria. Porque eles, com uma só restrição, ainda assim, não conseguiram abandonar. Então, nessa noite, eu não vim aqui para dizer para você que você tem diversas restrições. Eu vim aqui para dizer para você que Jesus tem poder para transformar a nossa mente, os nossos corações, para que nós sejamos santos e possamos viver uma vida de forma agradável a Deus, porque é isso que Ele tem para nós. Diga amém. Então, nessa noite, Deus ele continua sendo santo. Amém. E esse é o segundo conceito que eu queria falar aqui. Deus ele é imutável. Deus ele é Deus santo ontem, Deus ele é Deus santo hoje e Deus será Deus santo amanhã. Ele é santo e ele sempre será santo.
Amém? Então Deus não vai mudar. Que é o que alguns estão tentando fazer hoje. Quando não conseguem se excluir o conceito da existência de Deus, eles tentam deturpar de quem Deus é. Não, Deus mudou. Não, esse conceito, essas coisas, era para aquele tempo lá atrás. Hoje já não é mais assim, a sociedade mudou. Meu irmão, a sociedade pode ter mudado na sua tecnologia, a sociedade pode ter mudado na sua organização, mas a sociedade continua sendo formada por seres humanos, e os seres humanos continuam sendo as mesmas coisas. Então, e Deus continua sendo o mesmo Deus. Então a palavra ela continua sendo viva, a palavra ela continua sendo eficaz, a palavra continua sendo verdadeira, e Deus continua sendo santo e exigindo santidade daqueles que se aproximam dele. Deus não mudou, querido. Às vezes a gente tem um conceito que parece que Deus mudou do Antigo para o Novo Testamento. Não, Deus ele era Deus Santo no Antigo Testamento, diga graças a Deus, e Deus continua sendo Deus Santo no Novo Testamento. Amém. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, vai dizer: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então a santidade continua, a graça de Deus continua, Deus não mudou e não vai mudar. Amém. Amém, meu irmão? E é por isso que a gente vê essa sociedade tentando deturpar o conceito de Deus. Por exemplo, tentando aprovar a homossexualidade, querendo dizer que isso é certo. Deus continua sendo santo, diga amém. E o pecado continua sendo pecado, diga eu creio assim. Então não adianta a gente tentar deturpar as coisas. Adultério continua sendo adultério. Roubo continua sendo roubo. Amém, meu irmão? Tem alguém ou me deixaram sozinho com essa palavra, como diz o pastor Roberto? Então Deus continua sendo santo, ele não vai mudar. E por isso ele é digno de confiança, porque ele não muda. Então nessa noite, qual é o conceito que eu tenho de Deus? Isso vai nortear a minha vida. O pastor Roberto compartilhava com a gente, né, sobre o bispo Roberto McAllister, quando pessoas iam casar, iam no gabinete com ele, ele perguntava a primeira coisa: quem é Deus para você? Ele não conhecia, né, às vezes conhecia só o membro da igreja, mas o que iria casar não. Ele perguntava: quem é Deus para você? Eu pergunto isso para você hoje: quem é Deus para você? Isso vai determinar a sua vida, isso vai determinar a sua conduta, isso vai determinar a sua fé, isso vai determinar a sua vida no presente século e vai determinar também a sua eternidade. Se nós passaremos a eternidade com Deus ou sem Deus. Eu preciso ter esse conceito bem claro em minha mente. Deus ele é santo. Deus ele não muda. Deus continuará sendo o mesmo. E aquilo que ele disse que era certo continua sendo certo. E aquilo que ele disse que é errado, continua sendo errado. Não adianta eu tentar torcer, não adianta eu tentar inventar. E um dia, eu prestarei contas. Não diante do meu pai, da minha mãe, não diante do pastor, mas eu prestarei contas diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que conhece todas as coisas. Então, pergunto mais uma vez: quem é Deus para você? Me ajude aí, pergunta para essa pessoa que está ao seu lado. Não precisa responder não, mas pergunte para ela: quem é Deus para você? Não é para o seu pai, não é para a sua mãe, não é para o pastor, não. Quem é Deus para você? Um segundo conceito que está aqui, implícito, e que também nós precisamos ter bem definido em nossos corações, é quem nós somos. Repita comigo: quem eu sou. Quem eu sou em Cristo Jesus. Porque foi isso aí que determinou também a situação aqui. Porque o inimigo colocou em questão quem era Deus e aquilo que Deus havia falado, e colocou em questão também quem era Eva, colocou em questão também quem era Adão, qual era a missão deles.
E isso também faz toda a diferença em nossas vidas. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Quem era Adão e Eva? Eles eram a coroa da criação de Deus. Eles eram o ápice da criação de Deus. Eles eram a criação para viver em comunhão, em amizade com o próprio Deus. E desfrutavam disso. Eram os únicos seres que desfrutavam da comunhão com Deus diária. Deus conversava com eles, não conversava com o leão, não conversava com o urso, mas conversava com Adão e Eva todos os dias. Deus tinha um propósito com a vida deles. Deus tinha um alvo com a vida deles. Mas diante daquela situação, o inimigo colocou uma outra proposta. Se vocês comerem dessa fruta, vocês serão semelhantes a Deus. E serão conhecedores do bem e do mal. Grandes coisas conheceram o mal. Eu preferia não ter conhecido o mal, mas... Então perceba que Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo com a vida deles. Mas o inimigo colocou uma outra sugestão. E isso colocou em questão quem eles eram. E o que Deus queria através da vida deles. Deus queria que eles fossem bênçãos. Deus queria que eles fossem instrumentos dele para implementar o reino de Deus na terra. Deus queria, no caso da mulher, que ela fosse bênção para o seu marido. Ela foi criada com um propósito de ser bênção. Obrigado pelo seu amém, Sérgio. Isso aí, as mulheres foram criadas com o propósito de serem bênção. Vou dar uma outra chance para as irmãs. As mulheres foram criadas com o propósito de serem bênção. Amém. Obrigado pela sua concordância. Não senti muita firmeza não, mas concordava. Então perceba que Deus tinha feito deles uma coisa, mas o inimigo tentou deturpar aquilo dali. E tem um pastor que ele tem uma frase interessante, que ele diz assim, que o fracasso, um grande fracasso, é você ter sucesso numa missão que Deus não tem para você. Então hoje eu preciso saber quem eu sou e saber o que Deus quer de mim, para que eu tenha sucesso na missão que Deus tem para mim. Porque se eu for viver segundo aquilo que o mundo diz lá fora, o mundo diz que você tem que ser milionário, o mundo diz que você tem que ser forte, sarado, o mundo diz que você tem que ser o melhor em tudo, que você tem que saber tudo. E essa não é a realidade, querido. Deus tem uma missão para você. Você pode dizer isso para alguém aí perto de você, diga: Deus tem uma missão para você. Você pode dizer para essa jovem aí, para esse jovem, para esse adolescente: Deus tem uma obra com a sua vida, Deus tem um objetivo com você, Deus tem uma boa ideia, um bom caminho para a sua vida. Mas eu preciso saber disso e entender que eu sou filho de Deus. Eu não sou aquilo que o mundo diz que eu sou, mas eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Diga amém. Então às vezes eu estou inserido em circunstâncias que eu preciso saber quem eu sou nelas. Porque se eu sei quem eu sou, eu não sou formado e forjado pelas circunstâncias que eu estou inserido. Mas se eu sei quem eu sou, sou eu que vou mudar e transformar as circunstâncias nas quais eu fui colocado. Certa vez, Deus colocou um profeta no vale de ossos secos. E o que aconteceu? Ele virou osso. Cadê os irmãos que conhecem Ezequiel 37? Ele chegou no vale de ossos secos e pensou: o quê? Está cheio de osso aqui? O que vai acontecer comigo? Vou morrer? Vou definhar e vou virar um osso seco aqui junto desses outros? Ele foi forjado pela circunstância? Não. Deus olhou para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ele falou: Senhor, tu sabes. Aí Deus falou para ele: já que sou eu que sei, então profetiza, Ezequiel, muda essa situação, não vira osso seco não, Ezequiel, mas transforma essa situação, porque eu te chamei como profeta, e você sabe que eu sou você sabe que eu te chamei como profeta, você sabe que eu te fiz profeta, e um profeta profetiza e muda as circunstâncias ao seu redor. Então nessa noite, meu irmão, será que eu sei quem eu sou no meu colégio? Será que eu sei quem eu sou na minha faculdade? Será que eu sei quem eu sou no meio da minha vizinhança? Será que eu sei quem eu sou neste mundo?
Ou eu vou viver conformado com aquilo que o mundo diz? Não. A Bíblia fala em Filipenses 2,15, eu amo esse texto, que nós devemos reluzir, brilhar como luzeiros nessa sociedade. Então que a glória de Deus brilhe na minha vida e na sua vida, e que nós tenhamos a compreensão de que somos filhos de Deus, chamados pelo Senhor, somos quem a Bíblia diz que somos, e por isso nós podemos viver e fazer maravilhas nesta terra. Diga amém. O mundo quer dizer que eu não posso. Muitas vezes, será que eu posso fazer uma faculdade dentro da realidade que eu vivo? Será que eu posso constituir uma família abençoada? Será que eu posso enfrentar esse desafio que parece maior do que eu e prevalecer? Se eu penso mal acerca de mim mesmo, quando os desafios vierem, eu vou falar: eu não posso, eu não consigo, não é para mim, ainda não tenho idade, como disse Jeremias, ou alguns, já passei da idade, como se preocupou Abraão. Mas eu venho aqui dizer para você: você sabe quem você é em Deus? Se você souber quem você é em Deus, que você é filho de Deus, que você tudo pode no Deus que te fortalece, que você em Cristo é mais do que vencedor, esses desafios não ficarão de pé, você vai prevalecer sobre cada um deles, porque você tem um Deus que é grande e que é por você, e se Deus é por você, quem será contra você? Diga amém. Aí eu digo então, o que você pensa sobre si mesmo? Quem é você quando ninguém está te olhando? Às vezes a gente passa uma imagem para as pessoas. Às vezes eu vejo tenho visto algumas matérias sobre linguagem corporal, que tem sido tão falado aqui, não aqui no culto, né, mas na nossa sociedade, sobre linguagem corporal. Qual é a linguagem corporal que você tem que ter para impressionar as pessoas, essas coisas todas. E às vezes, no meio da sociedade, a gente tem uma linguagem corporal, a gente tem uma forma de se apresentar, de tentar se impor. A gente cria um personagem. Mas eu estou perguntando, a mensagem para nós é: quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando está só você ali cara a cara com o espelho? É esse o seu verdadeiro você. Não é aquele que às vezes a gente tenta passar para os outros para dizer que a gente é imponente, que a gente sabe, que a gente... Isso aí às vezes é só aquilo que a Bíblia chama de hipocrisia. É a gente tentar, a gente mostrar uma imagem para a pessoa que não condiz com a verdade que nós somos. E aí o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, eu amo esse texto, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele vai dizer assim: mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você pode repetir isso? Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, Paulo fez o que fez. Pela graça de Deus, ele era o que era. E pela graça de Deus, nós também somos o que somos, querido. Podemos ser transformados, estamos em obra, mas pela graça de Deus nós somos o que somos. E ele ainda diz: a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Então nessa noite, qual é o conceito que eu tenho de quem é Deus? E qual é o conceito que eu tenho acerca de mim mesmo? Quem eu sou? Eu sou quem Deus diz que eu sou? Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou? Ou eu sou aquilo que o mundo diz que eu sou? Ou eu sou aquilo que meus pais disseram que eu era? Ou eu sou aquilo que meus colegas de infância disseram que eu era? Eu não vou contar meus apelidos aqui, senão vocês vão chorar. Então o objetivo não é você chorar, mas é você ser edificado pela palavra. Eu não sou aquilo que disseram que eu era. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Se eu sou quem Deus diz que eu sou, eu vou ser bênção, eu vou cumprir o meu chamado, porque Deus, Ele é poderoso. Amém? Amém. E aí eu quero avançar para a terceira questão. Primeira questão: quem é Deus? A segunda questão: quem sou eu? E a terceira questão, eu queria falar sobre as circunstâncias. E a primeira coisa é: Deus tem solução para qualquer circunstância que eu esteja inserido. Você crê nisso de verdade? Por mais difícil que você esteja vivendo algo, Deus tem uma solução para isso aí.
Deus tem uma saída para isso aí. Deus tem como abençoar você no meio dessa situação toda e te tirar disso daí. Amém, meu irmão? Qual era o pensamento do inimigo aqui, querido? O inimigo, ele pecou lá no céu. E o que Deus fez? Expulsou ele do céu. Teve solução para ele? Não. Qual foi a ideia que ele teve? Vou fazer o ser humano pecar. Ele vai ser... Deus vai fazer alguma coisa e também vai acabar com ele. Foi isso que Deus fez? Aí Deus revelou, será que eu posso dizer assim, né? Não sei. Mas Deus se mostrou de uma nova realidade, talvez até para Satanás, que ele não conhecia. Deus revelou a graça de Deus, resolvendo aquele problema que aos olhos humanos até então, e até talvez do inferno, não tinha solução e não tinha saída. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para celebrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi a solução para essa situação que não tinha saída. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificar o Senhor por essa obra maravilhosa que Ele fez por nós. Então, se Deus trouxe saída, se Deus trouxe solução para a humanidade, para esse problema irreparável aos olhos humanos, que dirá da situação que eu e você vivemos hoje? Será que Deus pode resolver uma enfermidade? Será que Deus pode resolver um problema financeiro? Será que Deus pode... Eu não estou ouvindo o seu amém, eu não estou ouvindo o seu glória a Deus, eu não estou ouvindo o seu eu creio, eu não estou ouvindo o seu eu tomo posse. Será que Deus pode resolver uma grave crise familiar no casamento hoje? Pode, meu irmão. Amém, meu irmão. Deus tem solução para qualquer situação. As mais difíceis que eu possa estar inserido, Deus tem uma saída, porque o nosso Deus, além de santo, além de imutável, Ele é todo poderoso. Então Ele pode fazer aquilo que Ele quer fazer. Diga amém. Diga graças a Deus. E uma segunda verdade é que Deus pode, mesmo em situações adversas, fazer com que elas cooperem para o nosso bem de alguma forma, se nós estivermos em Cristo. Então hoje, talvez, como eu citei aqui o Salmo 119, ele viu que foi bom ter sido afligido para que ele aprendesse a lei de Deus. Então foi uma situação desagradável que ele passou, mas que ele percebeu que aquilo cooperou para o bem dele. E nessa noite, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais os desafios pelos quais você passa, mas eu sei que Deus está contigo. Deus está cuidando de você. E Ele ainda está fazendo com que essas coisas cooperem para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, para que mais e mais a graça de Deus em Cristo Jesus sejam forjadas na sua vida. Diga amém. Então Deus, Ele é bom, meu irmão. E Ele quer o nosso bem. Então até situações desagradáveis pelas quais passamos, Ele faz com que coopere para o bem, para a glória do nome dEle. E se você crê, diga amém. Aleluia. Fala isso para você. Bota a mão no seu peito aí. As aflições que estou passando hoje. Diz para você, as aflições que eu estou passando hoje estão cooperando para o meu bem. Diga isso, estão cooperando para o meu bem. Não está agradável passar, mas vai cooperar para o bem. Diga amém. Com essa palavra no seu coração, vamos ministrar a ceia do Senhor, chamar os irmãos aqui. Feche seus olhos, Pai, tua palavra foi pregada. E que o Senhor ministre aos nossos corações, que aplique essa palavra de forma que ela produza vida e frutos em nós. É o que nós oramos, Deus. Abençoe este momento, joga por terra toda a condenação, toda a acusação, e que cada um possa participar com liberdade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O cálice vai ser servido e você tem toda a liberdade, de participar da mesa do Senhor. Tem você que nos visita, mas se você tem comunhão, se você está em Cristo, se você está em comunhão com a sua igreja, você tem liberdade de participar também, como a gente sempre gosta de dizer, na Nova Vida, a mesa não é fechada, você tem liberdade de participar, a mesa não é minha, a mesa não é da Nova Vida,
A mesa não é do pastor Roberto, ela é do Senhor Jesus. E se você está em comunhão com Jesus, você pode participar. Você que já pegou o seu feche seus olhos, abra aí, pega seu pãozinho, cuidado. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui de posse desse pedaço de pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi completamente moído na cruz do Calvário por nós. E como nós ouvimos aqui, que o Senhor é um Deus santo, que o Senhor é o padrão, nós queremos te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados. Queremos te pedir perdão, Senhor. Se tem algum pecado que te acusa, meu irmão, fala com Deus aí. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. E queremos te pedir perdão também, às vezes, pelos conceitos errados que nós tínhamos acerca do Senhor. Como o Senhor mostrou ali para aqueles discípulos, quando eu digo conceitos errados, não é só coisas ruins, que Deus é mau, mas às vezes a gente limita a Deus. Como se Deus só pudesse fazer aquilo que a gente pensa. E aí vem Jesus, se levanta num barco, acalma a tempestade e diz: eu vou muito além daquilo que vocês pensam. Então, Pai, perdoa às vezes as nossas limitações, perdoa às vezes as nossas incredulidades, perdoa às vezes a nossa luta com o pecado, tentando justificar pecados. Pecados não se justificam, meu irmão. Pecado a gente se arrepende deles, abandona e confessa a Jesus Cristo. Então, Pai, nessa noite, de posse desse pedaço de pão, nós confessamos nossos pecados. Te pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo, para nos arrependermos dos nossos pecados. Transforma a nossa vida, Senhor. Purifica-nos, santifica-nos. Que caia por terra toda a fortaleza que a sociedade, que o inimigo, que a carnalidade tentou colocar em nós. Que elas sejam destruídas agora pelo poder da Tua palavra, Pai. E que nós possamos ter a nossa mente, o nosso ser transformados e moldados conforme a vontade do Senhor e a Tua palavra para as nossas vidas. Nós oramos, abençoando esse pedaço de pão e participando dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pedaço de pão. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer graças a Deus pelo perdão dos seus pecados? Peguei o seu cálice com cuidado. Feche seus olhos, Deus querido, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Por esse momento que o Senhor nos dá agora, Pai, de nós podermos, Pai, compartilhar, Pai, da Santa Ceia, Pai, junto contigo, junto com esse irmão que está do meu lado, Senhor. Obrigado, Pai, porque muitos gostariam de estar aqui e não podem nesse momento, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos recebe na sala do trono, Pai. Nos dá, Senhor, a oportunidade de ser chamado de filho mais uma vez diante da Tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos glorificar Teu santo nome, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário, Pai, pelo sangue vertido, Pai, que nos perdoa dos nossos pecados, Senhor. Esse cálice simboliza o Teu sangue, Pai, sangue carmesim, Senhor, que foi derramado na cruz pela minha vida, pela vida do meu irmão, Pai, pela vida daquele que está do meu lado, pela vida daquele que, Senhor, que te aceitou um dia como Senhor e Salvador, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Então, Deus querido, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossas transgressões, Pai. Nos dá uma nova oportunidade. Nos lava no sangue do Cordeiro, Senhor. E Deus querido, seja conosco para o louvor da Tua glória, Pai. É que nós te pedimos em nome de Jesus de poder participar do cálice, glorificando e exaltando aquele que vive, que reina e que é poderoso, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé no seu lugar.
Se coloque de pé, dê a mão para o seu irmão que está do seu lado. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma noite na presença dEle. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai. Porque, Senhor, o Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus que nos sustenta, nos guarda. E nós cremos que nesse mês que se inicia não será diferente, Pai. O Senhor caminhará conosco durante esses dias, Pai. E eu creio que nada vai faltar nas nossas mesas, Senhor. Eu peço da tua bênção sobre o seu irmão que está do meu lado direito, Pai. Que o Senhor redobre a guarda sobre a vida dele, Senhor, dando uma unção especial vindo do teu trono, Pai. Nós pedimos por esse irmão que está do meu outro lado, Pai. O guarda, Senhor. O livra de todo mal, Pai. Coloca anjos acampados ao redor dele, Pai. E dá um mês de vitória na tua presença, Senhor. E agora que vamos retornar para casa, Pai, nos espere debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Debaixo, Senhor, do teu unção que quebra todo jugo, Pai. Livra-nos, Deus, de todo mal, Senhor. E que, Pai, que nós possamos chegar em casa debaixo da tua presença, na tua santa segurança, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga: dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém e amém.